tipo, que eu fiz conscientemente foi quando falei que as pessoas tinham uma coisa em concreta e transmitia que isto vai acontecer. No pior caso, eu faço sozinho. Pois, claro, sei que depois. Eu demorava 10 anos e era o que era. É isso. Olá, Diogo. Olá, Sebastião. Então, passou bem? Estamos como passou bem? Já nos vimos há Como muito se não, tempo. não tivéssemos ido passear ali ao jardim. Nem jantar ontem, nem nada. Exatamente. Então, temos aqui connosco o Diogo Costa, e que é um realizador e concept artist, correto? Tens Sim. estas duas São principais. as minhas principais áreas, sim. O que é que é secundário, para além destas? Eu acho que essas descrevem Essas bem. descrevem. Tipo, eu vejo Ele estava no LinkedIn, pelo sim, menos. sim. Eu vejo-me como ainda concept artist primeiro. Ok. Porque realizador é aquilo que eu quero ser, de certa maneira. Tecnicamente já sou, porque já fiz um filme e tipo, já teve no cinema e assim. Exatamente, e a apresentação. Mas é um percurso longo. E quando eu penso em mim, o que é que sou? É concept artist ainda. Só que eu sou um bocado generalista de certa maneira e brinco com um pouco de tudo, mas o foco é concept art e essa parte generalista é para me ajudar na parte de realização. Ok, perfeito. Aliás, convém, não é? Para podermos depois para dirigir as pessoas todas, saber exatamente. Muito bem, então, começamos por aqui numa primeira parte tentar perceber o que é que foi o teu percurso, portanto, desde que há, sei lá, os primeiros interesses no universo da animação, pronto, até este ponto que tu estás aqui, os estudos e tudo mais, portanto. E também, portanto, tu és do Porto, nascido e criado. Eu sou da bela cidade de Passos Ferreira. Passos de Ferreira, muito bem. Capital móvel, que fica a uns 20 minutos do Porto. Móvel. Ok, muito bem. Tenho de dizer a parte de capital móvel para os meus conterrâneos ficarem contentes. Exatamente, que é para ser mesmo. Sim. Ok, muito bem, ótimo. E feliz? Pergunta sempre um bocadinho difícil, desculpa. Feliz do que lá? Sim, exatamente, feliz com essa... É sim, acho, não sei qual é a vossa relação aqui com... Para vocês vivem em Lisboa, ligeiramente diferente. Tipo, a oferta cultural que eu tenho lá não é a mesma que vocês têm aqui. Eu, sendo uma pessoa das artes e da cultura, tenho essa um necessidade. Pouco de... Pronto, mas compenso, vou ao Porto, ao centro do Porto. Claro, lá também há muita cultura, claro. Muita coisa. Muito bem, então, tu o que fizeste um curso diferente primeiro, não foi? Qual foi? Que os meus estudos na faculdade, assim? Exatamente, estudos, pronto, exatamente. Se calhar começa um bocado mais atrás. Então desculpa, vamos mais atrás. Porque, faz foi, sentido. claro, faz sentido, faz todo sentido. Então vai, desculpa. Pronto, eu sempre, desde que me lembro que quis trabalhar com cinema e fazer bonecos. Bonecos. Quero fazer bonecos. Não tenho a pretensão de dizer que sou artista e faço arte, eu faço bonecos. Okay. A minha avó percebe o que é que fazes, faço bonecos. Okay. Pronto. Só que, tipo, acho que o primeiro filme que eu vi no cinema foi Jurassic Park. Eu não tenho memória de eu ver. O filme saiu, eu tinha tipo 3 anos. Mas sei que eu vi e tipo, aquilo marcou-me mesmo. Claro. Desde aí, eu quero fazer isto. E quando brincava com bonecos em casa, tipo, eu não dizia que estava a brincar, dizia, tipo, estava a fazer filmes. E ninguém podia tocar naquilo, para os meus pais não tocam em nada, era tipo um set. Na minha cabeça já havia câmaras, estás a ver, era toda uma cena. Pronto. E sempre desenhei e tipo, construía histórias e assim, mas muito numa modalidade autodidata. Pronto, quando chegou a altura do secundário, de escolher a área onde queria seguir, apesar dos professores de educação visual e assim até insistirem para eu ir para a parte artística, eu olhava para potenciais saídas profissionais na altura e não encontrava, tipo, não via como possível fazer aquilo que eu queria fazer. Claro. Tipo, a criação artística que eu via em Portugal, principalmente de cinema, não me identificava todo com ela, não queria fazer aquilo. E não havia nada que tu tivesses visto cá que te fizesse... Não? Eu lamento dizer isto. Não. Tu, por exemplo... mas na altura não. Comigo isso aconteceu com A Suspeita. Foi um filme que me marcou profundamente. Eu disse, isto é possível fazer aqui, que engraçado.
Sim, portanto, tipo, há certas coisas, mas podia haver descobri coisas depois mais tarde. Mas na altura também tem a ver, lá está, com o meio onde eu cresci, assim, que não tinha propriamente acesso a tudo. Mas pronto, não me identificava muito com o que via e não queria seguir esse caminho, porque pois, claro. não fazia sentido. E optei então, porque eu tinha a maldição de ser bom aluno e aquele apoio psicológico vocacional. Não sei se na condição de mau aluno, não sei se é uma maldição. Já te vou explicar. Ok. Tipo, eu estava a fazer lá o apoio para o psicólogo sugerir as áreas onde eu poderia ter sucesso, e a resposta dele foi: pode fazer o que quiser. Que é muito útil para um jovem de 14 anos. Que não sabe o que quer, que está ali a fazer os testes. Okay. Então eu optei por ir para a área científica e eu gostava, ainda gosto, eu gosto de quase tudo, que é de certa maneira também uma maldição. E depois fui estudar Engenharia Eletrotécnica, mestrado integrado, tive 6 anos no curso, e foi aí que percebi que não era para mim. Ao chegada dos 6 ou durante os 6 e depois, claro. Okay. Tipo, quando cheguei foi assim um choque muito grande, mas estava naquela idade, tipo 18 anos, não sabia muito bem nem sequer quem é que eu era, nem queria fazer, estás a perceber? Mas à medida que foi progredindo eu fui percebendo que não era aquele o caminho e fui de forma independente desenvolvendo a minha parte artística, porque lá está, continuava muito sem ver alternativa na altura. Muita gente a fazer o que eu queria fazer. O curso era 5 anos? Sim. Eu era péssimo aluno, reprovei 1 ano, por isso é que tive 6. Ok. Não, pronto, só para perceber se fosse Bolonha ainda era pior, não era? Não, porque teria, não. Mas claro, não é o caso. Ok. E então, e depois o que é que... Pronto, depois terminei o curso, porque acho que fazia sentido na altura fazê-lo, porque lá está, não via grande alternativa. Ainda tive 1 ano a trabalhar na área, no setor energético, vou dizer empresa. Pois claro, sim. E ao mesmo tempo que estava a fazer isso, pronto, estava a profissionalizar mais o meu trabalho de certa maneira, porque fazia uns desenhos, publicava umas coisas online, tipo no DeviantArt na altura. Ok, DeviantArt, sim. E participavas em concursos e coisas do género? Coisinhas, eu acho que cheguei a ganhar umas coisinhas, mas tipo, coisas online que não, tipo... Mas isso nessa altura não te dava... Dava-me se calhar algum boost ao ego, assim a dizer, olha, se calhar consegues fazer alguma coisa com isto. As pessoas gostam. Sim, as pessoas gostam, mas lá está, eu queria fazer atividade profissional daquilo, sério. Pois. Ser um gajo que me punha imagens online. Pois. E pronto, ao mesmo tempo consegui profissionalizar mais ou menos o meu trabalho e tipo, comecei a descobrir, tipo, lá está que havia uma indústria que se calhar era possível eu trabalhar remotamente para o tipo de produções que queria. E percebes isso porquê? Na internet? Na internet, 100% internet. 100%. Tipo, tudo o que eu aprendi foi... mesmo aprender, ok. Internet. Eu aprendi a desenhar sozinho. Tipo, a olhar para imagens e a copiar, de certa maneira. E fora também ou não? Na rua? Desenhavas na rua? Não eras esse? Nunca fui muito disso. Eu não acho que desenho bem sequer. Mesmo ou seja, essencialmente digital. Comecei tradicionalmente, mas passei para digital muito rápido e eu sou mesmo 100% digital. Eu não tenho a mesma coisa do artista tradicional, não me atrai muito. Demora muito tempo, suja as mãos, é preciso comprar ferramentas. Eu só preciso de um computador, não é nada. Pois, eu consigo fazer algumas ferramentas bem associadas, mas sim. Claro, eu percebo, sim. Essencialmente é isso. Comecei a fazer freelance, a trabalhar. Curiosamente, o primeiro grande freelance que eu tive foi logo para um projeto da Lucasfilm. Que me permitiu, eu era grande fã de Star Wars, então se calhar eu consigo fazer isto a sério. Claro. Pronto, e depois trabalhei essencialmente em jogos mais pequenos durante... O que é que te levou a esse? O que é que te...
levou a esse... Portanto, a nível de arte, tu não fizeste nada 100% de escola? Self-taught, em casa, internet, fizemos cursos online. Ok, fizeste com quem? Ou que cursos? Na Learn Square. Ok. Uma escola... Aquilo nem é bem uma escola, eu, entretanto, fiquei amigo de um dos fundadores daquilo, mas era essencialmente pessoal que trabalhava na indústria há muito tempo, muito pessoal de cinema... que eu seguia, era fã, e eles fundaram aquela espécie de escola e ofereciam um curso a preços relativamente acessíveis. Amigáveis, ok. E tipo, eu fiz 2 cursos lá, mas que já estava numa fase onde eu próprio já tinha aprendido muita coisa e aquilo foi quase uma ou solidificação do que eu já sabia, ou perceber, ok, estou a cometer este erro aqui. E permitiu-me muito rapidamente dar um salto de qualidade, de certa maneira. Existe um artista, não sei se vocês... Ele é relativamente conhecido, o Jama Jurabaev. Ele é concept artist, agora é art director na ILM, penso eu, ou mesmo na Lucasfilm. E em parte eu aprendi muito à distância com ele, a maneira dele trabalhar, o processo todo dele, identificava muito com aquilo. E tu mandavas tipo perguntas a este pessoal? Ou era inicialmente só... Não? Inicialmente não, mas depois sim? Ou seja, não, mesmo até aconteceu uma coisa da estranha aula, porque eu acabei por conhecer muitas das pessoas que eram tipo os meus ídolos. Pois. E trabalhar com eles foi uma coisa esquisita. E então eu era muito reservado, estava muito fechado, tentar fazer a minha coisa. E depois comecei a trabalhar a outro nível e muito rapidamente estava em contacto com as pessoas que eu estudava o trabalho delas. E então foi estranho porque já não havia necessidade de fazer perguntas porque eu estava Pois, estavas com eles, claro. Não todos, mas alguns. Ok. E pronto, foi mais ou menos isto. Portanto, esse curso, pronto. E então começaste a trabalhar por ter esse contato com essas pessoas, através dessas pessoas ou através depois do trabalho que fizeste aí? Essencialmente, estivemos juntos ontem. A maneira como eu trabalho e arranjo de trabalho é eu ponho coisas online e eventualmente alguém me contacta. Exatamente. É assim que tem funcionado nos últimos anos. A maioria das pessoas, claro. Assim. Lá está, à medida que vamos avançando e estabelecendo conexões e assim, às vezes as pessoas recomendam-nos e isso. Claro, obviamente, sim. Ainda funciona muito assim. Mas também funciona muito, como estavas a dizer, com a publicação do trabalho, não é? Que vais fazendo e assim também vais lembrando às pessoas que és aquela pessoa e que fazes aquilo e que ou estás melhor e portanto convém ir fazendo trabalho novo também, não é? Sim. Tu atualmente continuas freelancer, com os teus próprios projetos, ocupado com os teus próprios projetos, mas também a aceitar trabalho e profissional, de concept. Sim. Maioritariamente, sim. Pronto, já falámos aqui um bocadinho dos concursos, que é sempre uma coisa que eu gosto de trazer, porque eu não sei, hoje em dia é um bocadinho talvez mais, ou esteja mais disperso. Na altura havia o DeviantArt, para a malta da ilustração e dos concepts, não havia assim muito mais, era ali, era o foco. Agora tens a noção de alguma que seja o foco do género, uma coisa do género, porque aquilo era meio fórum, não é? Sim. Não é? Era um fórum mesmo. Agora não sei, tipo, assim, acho que há tanta coisa e tantas comunidades de Discord e tipo, eu vejo isso com alunos meus, por exemplo, às vezes a partilhar. Então neste... esse é outro assunto também das aulas, mas já falamos. Exato. São neste grupo de Discord e tipo, fazem estes concursos assim, eu nem sequer, nunca ouvi falar no grupo. Porque é tanta coisa, mas acho é sempre positivo. Claro. Para o pessoal que está a começar, e eu senti muito isso, porque vinha completamente de fora, tipo fora da indústria do meio, eu não sabia nada. Eu acho que a internet pode ser um pau dois bicos, no sentido que tens acesso a toda a informação, mas depois pode ser overwhelming e podes ao mesmo tempo não saber o que é a boa informação. Mas eu acho que é positivo as pessoas tentarem procurar, agora se for o grupo onde as coisas acontecem nos grupos de Discord, esses grupos, porque
foi uma coisa que eu também percebi que com o tempo aprende-se mais com os pares do que se calhar com o pessoal que está acima. Pois. Tenho essa opinião. Ok. Mesmo quando estou a dar aulas com os alunos, eu incentivo-os mesmo a não façam as coisas sozinhos, façam uns com os outros, que vocês aprendem mais uns com os outros. Claro. Sim, até porque às vezes os que estão acima não se chega lá, não são tão fáceis de acesso. Eu próprio sinto é difícil que... essa guia. Imagina, eu já faço esta série há quase 10 anos. Há certos problemas que eu sei que tinha quando estava a começar, que eu já não me lembro como é que os resolvi. Ok. Como é que eu cheguei a uma solução para... E então eu não tenho resposta às vezes. Eu pois sei claro. que consigo... Tipo, problemas técnicos. Sim. Eu sei... Tipo, quando alguém está a aprender a pintar, por exemplo, cor e luz, é altamente complexo. Aquilo para mim agora é second nature. É tipo respirar, eu não penso. Okay. Eu sei as cores que tenho de usar. Claro. Mas eu sei que foi muito difícil até chegar lá. Pois, claro. Mas já não me lembro. Sim, como é que foi o processo? Porque é um conjunto também de várias coisas de fazer e fazer. E eu acho que lá está. Quando o pessoal está a começar partilhando as experiências, às vezes conseguem ajudar-se uns aos outros. Pois, é mais rápido se estiveres em conjunto com alguém, não é? E tu tiveste, por exemplo, também acho que é importante o papel de um guia, digamos assim, ou não é? Uma pessoa que a pessoa, como aliás já mencionaste, mas ia-te perguntar outra vez se tens alguém, ou se tiveste alguém durante este teu percurso, ainda que seja autodidata, que tu digas, olha, sim, esta pessoa realmente houve ali um momento onde me elucidou. Muito influenciado pelo Ash Thorpe. Pois. Pronto, colaborei num projeto feito dos casos, tipo, eu vi que ele estava a fazer um projeto, gostava muito do trabalho dele e, tipo, ele fazia muita coisa de fazer projetos pessoais e conseguir fazer coisas maiores, mas de forma independente. Okay. Colaborava com artistas, fazia pequenas curtas-metragens assim, mas a um nível muito alto. Eu era e sou extremamente fã do trabalho dele. E entrei em contato com ele e colaborei com ele e consegui ver behind the scenes, lá está, tipo, quase 2 anos a colaborar com ele numa curta-metragem que... Qual é? Saiu? Não posso falar. É essa a questão de... É uma coisa... Então vejam o trabalho do Ash Thorpe na net, pronto. Sim. Fica... Aquilo foi publicado, tipo, era uma coisa no mundo de Star Wars, não estava associado oficialmente ao IP, mas a ideia era fazer tipo uma versão maior de 18 anos de Star Wars, era isso. E eu vi a maneira e tipo, o nível de produção daquilo era altíssimo, toda a gente que trabalhava... Mesmo independente? Sim, mesmo independente, todos os artistas eram pessoal que trabalha em grandes produções. Tipo, qual é a origem dele? Ele é americano. Pois, ok. Pronto, sim, já trabalha há muito tempo. Sim, não, pois, ou seja, para além de muito bom... Sim, e tínhamos... Também... Eu já não me lembro o que é que não posso revelar, o que é que foi público, mas nós tínhamos uma das grandes... Ele vai ver isto, portanto, cuidado. Sim, uma das grandes casas de efeitos especiais estava a ajudar-nos, tinha assim, uma série de coisas. Mas pronto, eu aprendi muito com ele, tanto à distância como depois a ver como é que ele estruturava o projeto e como é que conseguia ter, lá está, uma equipa completamente voluntária a trabalhar para uma coisa que era dele, a ideia original era dele, e do Olaf. O Olaf? Olaf Blommerus. Isso é o sueco da Mindbender? Não, ele não é sueco. Eu acho que ele é sul-africano, mas está no Canadá agora. Eu não quero estar. Pronto, e aprendi muito com isso e foi ao ver que eu fiquei, ok, eu se calhar também consigo fazer isto. Que ele está a fazer. E pronto, e fui tipo a par, fazia o meu trabalho de concept e fui tentando perceber como é que conseguia eu então chegar ao meu sonho de fazer os meus próprios filmes. Ok. Pronto. E pronto, e chegaste lá. Já vamos lá. não sei para onde queres ir a seguir. Olha, não, queria te perguntar então em relação às aulas, que é outra parte de trabalho, não é? Como é que é, onde é que é e qual é o teu papel? Eu dou aulas no Instituto Politécnico da Meia. Ok.
num curso de desenvolvimento de jogos digitais. Acho que esse é o nome do curso. Eu sei que é estranho eu não saber o nome do curso. Eu estou lá desde o início, mesmo desde que o curso foi aberto há 6, 7 anos, já perdi a conta. E eu dou as disciplinas de concept art, essencialmente. Ok. Já dei outras unidades, uma delas que era ajudar os alunos a construir portfólio, assim. Eu também faço regularmente a supervisão de estágios. Ok. Pronto, sou um professor convidado, mas sou membro da equipa desde o início. Ok, muito bem. E gostas? É uma experiência... Gosto bastante. É uma coisa que havia quase como missão, pelo facto de eu não ter tido a oportunidade de estudar estas coisas. Eu sempre foi o meu objetivo a médio prazo, assumindo que as coisas corriam como eu queria, como eu imaginava, era ok, eu ia aprender, ia trabalhar lá para fora, ia ser freelancer, whatever, e daqui a 20 anos, na altura, gostava de ensinar. O que aconteceu foi mais ou menos o inverso, que foi convidar-me para ensinar muito cedo. Pois. E eu não estava à espera. Mas é uma coisa que eu gosto efetivamente de fazer, por causa disso mesmo, porque sinto que estou a dar... E também estamos a aprender, também aprendes muito, não é? Sim. Porque às tantas... Para ser 100% honesto, como já o faço há algum tempo, e para os alunos é novidade, mas para mim não. Pois, aquilo que estás, ou seja, até, claro, numa ótica onde estás a preparar tudo novo pela primeira vez, a pessoa aprende imenso. Sim. Há coisas que, na verdade, não têm muito sólidas e tem que depois ensinar. Sim. Que era o caso quando eu estava a começar. Sim. Mas agora, pronto. Sim. Está um bocado... Claro, mas é mais um depois trabalho, já repetiste não sei quantos anos, sim, claro, sim. Pois é, exato. Pois mas é sempre interessante, porque eu faço um percurso de um ano com os alunos, e é sempre interessante ver, às vezes, o progresso que eles fazem e ter a noção que tiveste impacto, potencialmente, não é só no percurso profissional da pessoa, mas mesmo na vida dessa pessoa. Claro. Isso é interessante. Eu tive... Tens quantos alunos? Por média são... Eu este ano tenho para aí 20, mas são uns 15, mais ou menos. Média dos anos. Sim. Ok. E vês que eles depois, quer dizer, têm interesse nessa disciplina, ou uns mais que outros, suponho, mas que depois seguem, vão para essa... Eu acho que a maioria, na minha disciplina, a maioria deles tem interesse, porque é muito a parte mais criativa, geração de ideias, assim, é uma coisa muito visível. Tu fazes rigging, por exemplo. Qualquer miúdo de 18 anos que vá para um curso de desenvolvimento de jogos, eles não sabem o que é rigging. Nunca vou falar nisso. Claro. Mas eu estou disponível, posso ir ao Arquivo da Maia quando vocês quiserem. Mas concept art é visível. E eles têm mais ou menos noção, sabem que existe, pronto, e têm interesse nisso. Depois existe uma componente que é curso de desenvolvimento de jogos, que alguns vão para lá e acham que vão jogar jogos, que é uma coisa que eu tento destruir muito rapidamente, dizendo que eu trabalho em jogos e não jogo jogos, por isso. Exato. Porque não tenho tempo. Claro. Só de vez em quando, uma coisa outra. Claro. Mas acho que é como tudo, e tenho notado uma evolução interessante na qualidade dos alunos que aparecem. Ok. Já vêm mais preparados, sabem o que querem, permite-me chegar mais longe. Fixe. Eu sou um bocado exigente e gosto de puxar ao máximo. Ok. E é interessante ver que alguns, já conseguiram chegar não necessariamente em concept, nas outras áreas, modelação, quer que seja. Claro. Conseguiram chegar onde queriam e assim, isso é... Boa, ótimo. É bom. Se calhar podemos conversar um bocadinho. Queres elaborar em alguma experiência freelancer que tenhas tido e que tenhas sentido que pronto, agora tenha sido desafiante ou difícil, ou que não estavas à espera? Não sei, tiveste aqui nestas várias empresas como freelancer. Imagino que uma em particular mais tempo, não sei se é regime freelancer ou não. Não sei se pretendes elaborar em alguma dessas. Às vezes são contratos. Tipo, no último ano tive contrato com a Volta, meio ano, por exemplo. Porque posso ter os projetos, porque... Pois, isso não se pode falar, claro, mas quer dizer... Mas era para um jogo. Alguma coisa assim que tivesse mudado
quer dizer, a forma como trabalhavas ou como vês o conceito, ou já está numa fase piloto automático? Está mais ou menos numa fase piloto automático. Okay. Eu não me sinto muito frustrado em projetos, mesmo que eles às vezes sejam. Não estou a dizer que foi o caso deste último projeto, atenção, mas às vezes trabalho nas indústrias humanas. Há projetos que são uma claro. confusão, sim, é horrível. Sim. Mas isso, por exemplo, é uma boa experiência, não é? Porque ensina-te o que não fazer. Exatamente, ensina-te o que não fazer, ou onde é que não queres estar, onde é que não queres voltar a estar. Já aconteceu eu trabalhar. Há certas coisas que para mim são... Por exemplo, testo quando controlam tempos. É uma coisa... De ter deadlines, por exemplo? Não, de ter... controlar o tempo, imagina. Onde é que estás? Mais ou menos. Tens de começar a trabalhar às 9 e... ok. Eu aceitei trabalhar nessas condições. Mas quando aconteceu... Okay. Mas se puder, não aceito. Estou a perceber. Preferes ter uma maior liberdade. Porque... Okay. E acho que a maioria dos artistas prefere. Eu sou freelancer. Por alguma coisa. Pois pá, eu por acaso não vejo isso assim. Mas, ou seja, sou freelancer, portanto, começo um projeto, inicio as regras daquela equipa. Claro. E pá, as regras sejam sim, mas é isso que eu estou a dizer. Se elas não forem contra, não é? Sim, mas imagina. Dentro daquilo que eu estou disposto a fazer. O que faço agora é... Claro que chegas a acordo com quem estás a trabalhar, não é? Claro. Mas o que eu tento transmitir é que para mim, quanto mais liberdade eu tiver, melhor é para melhor eles. A produção. Assim. Não é melhor para mim, é melhor para eles. Pois claro, exatamente. As coisas saem melhor e... Ok. Não, é assim, faz sentido, não somos todos iguais e tudo mais, só que eu acho que neste universo do remote, que esses trabalhos são a maioria, não é? Remote, dá sempre uma segurança maior se a pessoa cumprir ali um certo horário. Eu nunca falhei uma deadline, tipo... Pois. Eu entrego as coisas antes sempre. Claro. Tipo, muito antes. Mas acho que às vezes em algumas produções ou projetos, quando há controle excessivo... É o freakness, pois, o na minha opinião, freak, é porque aquilo não vai segurança. Sim. Pois. Transmite outra coisa. Quando há controle a menos, é menos. Quando há menos controle, mais liberdade dos artistas, na minha opinião, porque as coisas estão a funcionar bem. Pois. E eu prefiro trabalhar nesses projetos. Sou um bocado de control freak, pá, eu não posso... Eu também, mas eu estou a dizer isto e sou. Pois, exato, que coisa é essa? Depois no papel também somos um bocadinho... Mas pá, eu também, é isso. Compreendo os dois lados. Sim, eu compreendo perfeitamente. E certos... Pá, cada caso é um caso, estás a ver? Certos projetos, se me dissessem... Controlámos tudo, mas o projeto é fixe, eu não me importava. Ok. Olha, então agora, indo então para o tal teu projeto, não é? Que terminaste relativamente recentemente, o ano passado, e que se chama o The Hunt, e vamos pôr o póster agora. Uau! E temos quê? Temos trailer? Temos trailer. Vamos pôr agora. The Hunt, é uma ideia que nasce da tua cabeça, não é? Claro, uma história que nasce da tua autoria, portanto, escritor, realizador, produtor, um papel de produção também, não é? Concept artist. O que é que temos mais aqui? Eu tenho para aí 5 ou 6 créditos. Pois, exatamente. Estão lá. Vêm lá. Estão no póster, estão no trailer. Ok. E portanto, nasce e tu pensas que decides então
quer dizer, não tens propriamente recursos, ou entendes que não tens os recursos que gostarias, não é? Desejarias, e começas então a falar com pessoas para tentar angariar, ok. Como é que começa esse processo? Vou começar também um bocadinho antes, porque é importante. Sim, à vontade. Voltando à questão do Ash, que eu vi a maneira como ele trabalhava e percebi, eu se calhar consigo fazer isto, da parte da gestão de pessoas, porque tipo, eu na escola assim sempre fui aquele gajo que mandava nos trabalhos de grupo e assim, pronto, sempre mais ou menos confortável nessa posição. O que eu achava que precisava era de mais conhecimento técnico. Ok. E mesmo a parte criativa também não me chateava muito, tipo da construção de história assim, porque também era uma coisa natural. E então eu fiz, nos tempos de Covid, fiz uma espécie de... Aquilo seria um vertical slice de certa maneira, mas não era. Foi tipo eu sozinho a tentar perceber a tecnologia que tinha disponível e o que conseguia fazer com ela. Ok, desculpa lá a ignorância, o que é um vertical slice? É quando fazes uma espécie de... Estás a fazer uma animação, uma série, um filme, e fazes uma pequena sequência para testar tudo o que vais precisar para esse projeto, em termos técnicos. Ok. Tipo, necessidades de animação, de rigging, ok. Tipo um protótipo, se quiseres. E eu fiz um pequeno projeto que o objetivo era fazer exatamente isso. Eu sou grande fã lá está, é muito influenciado pelo Jaime, a maneira dele trabalhar, de usar as ferramentas mais simples que permitem chegar ao melhor resultado possível. Ok. No mínimo tempo possível. Ok. E era isso. Eu uso o Blender para o 3D exatamente por causa disso e essencialmente foi eu perceber, ok, eu tenho este projeto em mente, é uma coisa mais ou menos ambiciosa para ser feita de forma independente. Ok. Como é que eu consigo simplificar isto ao máximo? E então fiz uma pequena coisa, exatamente para testar alturas de Covid, estávamos fechados em casa. Pois, não havia nada para fazer. Eu não fazia mais nada, tive meses a fazer aquilo, para perceber coisas. E pronto, o que é que eu percebi? Exatamente onde é que conseguia simplificar muito e chegar a um resultado bom, e onde simplesmente não podia cortar. Não podia cortar na modelação de personagens. Pois. Não podia cortar na animação, por exemplo. Podia cortar no compositing, podia cortar nos backgrounds, podia cortar em muitas mais coisas. Pronto, fiz isso e então foi ok. Parte da gestão da equipa, acho que me sinto confortável com isso. Esta parte técnica sei exatamente o que preciso. Como é que vou fazer isto? E a concepção do projeto foi como é que eu conto uma história que seja possível contar ao nível que eu quero contar, mas com estas limitações técnicas. Ok. E as limitações técnicas eu acho, e sou grande fã delas, porque te permitem ser mais criativo. Que é uma coisa que eu tenho com grandes produções e tipo, eu sou grande fã da Pixar e assim, mas o facto de ter recursos infinitos, e não é tanto nos filmes da Pixar que isso acontece, mas noutras animações, às vezes é um bocado, eu sinto que costuma ser um bocado tech demo de o que nós conseguimos fazer. O que é que nós tecnicamente já atingimos aqui. E depois desenvolvemos esta ferramenta, então temos de a usar no filme. Certo. E a água de Moana tem melhor aspecto que a água real. Ok, ótimo. Mas não sei se é necessariamente um bom filme. Eu não estou a dizer que faço Moana, eu gosto de Moana. Eu também gosto de Moana, não foi um exemplo, mas a água é melhor que a água real. Sim. Só para dizer a parte técnica. Eu não estou a dizer tipo, que o meu filme é bom ou não, estou a dizer como é que constróis algo com estas limitações. Acho que é mais interessante. Porque é que tu, quer dizer, vais para um campo onde não tens o domínio técnico tão apurado como as questões de rig, animação e tudo mais, 3D, e não te ficas mais numa 2D? Não era uma coisa... Porque eu sou preguiçoso. Ok. Tudo isto que eu estou a dizer é porque eu sou preguiçoso. Isso vende a ideia de que o 3D é para os preguiçosos, quer dizer, no sentido que é fácil. Não é fácil, não é nada fácil, é mais difícil. É muito difícil. Não sei se é mais, mas é muito difícil. Mas assim. Não é preguiçoso, eu acho que o termo é... Imagina, a ideia de fazer coisas frame a frame à mão causa-me muitos transtornos. Ok. Já experimentaste? Já. Ok. E eu prefiro, como consumidor, animação 2D. Eu sou grande fã de anime, foi
em termos de animação, é a minha maior influência. Ok. E era mais fácil para ti chegares a pessoas 3D ou era um bocado indiferente? Era só eu acho que era mais fácil. Para aquilo que eu pretendo, o 3D eu via como um caminho mais fácil. Certo. Só isso. Certo. Fazia sentido para mim, pelo que eu queria um tipo de produção, queria um tipo de look. Portanto, no caso da Hunt, a ideia é um filme que é 3D, mas o que eu estava a tentar é que não parecesse que é 3D. Pois. Tipo, quando eu vi o Spider-Verse e essas coisas todas, foi ok, finalmente está alguém a fazer aquilo que eu tinha em mente. Porque tipo, tu em 3D tens outra flexibilidade, o 2D é interessante, mas tem muitas limitações. Lá está, e as limitações são boas, mas perante o que eu quero fazer, eu precisava que fosse em 3D. Ok. E fazia sentido ser em 3D e acho que é mais fácil 3D, não sei. Ok. Faz sentido. Ok. Foi natural. Sim. E então, começaste então a reunir equipa. Como é que foi esse processo? O processo foi publicidade à parte. E existe um evento que é o Trojan Horse, ativamente conhecido, e eu fui lá de propósito. Eu já estava para ir há uns anos, mas ficava sempre não vou, o bilhete ainda era caro, mas pronto, tinha o projeto e lá está, precisava de equipa. E eu fui lá de propósito com o objetivo de reunir a equipa. E consegui, de certa maneira, reunir o mínimo possível para... Como é que chegaste lá? Alguém te conhecia? Quer dizer, chegaste lá... Eu quando fui lá conhecia tipo 2 ou 3 pessoas de termos falado online. Não conhecia assim muito mais gente. E tinhas material do teu projeto? Eu levava essencialmente um pitch no bolso. Mas depois chegavas às pessoas... Chegava às pessoas e pronto, eu tenho alguma lata. Olha, no caso da Marta Macedo, que é a nossa amiga em comum, mas foi logo no primeiro dia. O que é que tu fazes? Eu sou character artist. Olha, tens interesse em ajudar-me aqui num projeto? Ela ficou assim, e depois eu costumo dizer, tipo, isto é quase pedir pessoas em namoro, honestamente. Porque tipo, eu andei, vai soar mal, mas eu andei tipo a semana toda atrás dela, olha, tenho aqui um projeto, ela e mais gente. E pronto. E depois uma pessoa insiste. E pronto, e aquilo lá pega. E as coisas, não com toda a gente. Não, claro, não com toda a gente, claro. Mas foi muito assim. Mas por acaso acertaste ali um bocadinho um jackpot, não é? Porque depois também acabaste por convencer pessoas que depois têm a sua própria rede de contactos, que vão... Eu por acaso até já ouvi falar de ti antes de conhecer. Exatamente, mas porque, ou seja... A Marta já me tinha dado uma introdução a este tipo, que é o Diogo, que estava a fazer isto. Se alguma vez tiver uma carreira a sério, depois a ela. Depois ainda largou dropou outro nome, que era o David. Eu fiquei tipo, não, calma lá, então se estas pessoas estão envolvidas, isto pode ser um projeto, deixa-me lá saber sobre isto. E por acaso depois cruzámos em Annecy nesse ano. Ok. Imagina, se eu tiver algum talento, eu acho que o maior é mesmo escolher as pessoas certas. Estou a falar assim. Pois. Eu por acaso, depois no outro dia estava-me a lembrar, porque nós quando falámos e tal, não sei o quê, pois a Marta falou-me, olha, se precisares de ajuda, diz-me alguma coisa. E tu, está bem, manda-me o teu trabalho. E eu, está bem, mandei o trabalho e não sei o quê, e depois tu vieste, olha, tive o trabalho, posso querer ajuda da tua parte? Achei graça essa coisa de também não ser qualquer pessoa. Senão daqui a nada tens uma equipa, quer dizer, ou seja, ires ver o que é que a pessoa faz, pelo menos para ver até que ponto é que pode contribuir. Não, claro, tipo, quando estava numa fase inicial, eu estava muito quase que aceitava toda a ajuda, independentemente de onde ela viesse, com critério, como é óbvio. Tem que ser, havia critérios, sim, é o que eu digo, mas sempre é importante. E tipo, a equipa acabou por ficar, se calhar, maior do que precisava por causa disso. Tipo, neste próximo projeto que eu estou a fazer, lá está, eu estou a tentar conter um bocado, só para ter mesmo as pessoas essenciais, mas sim, não faz sentido, porque eu sabia o que vinha aí. Pois. Tipo, e precisava de pessoas que quisessem lá estar. Pois, claro. Pois também, é uma gestão difícil, não é? Exato, depois também falámos sobre isso, que é às tantas, como é que foi a tua experiência então destas pessoas todas que tu reúnes, porque na verdade, apesar de haver critério,
quer dizer, as pessoas não estão 100% disponíveis, portanto também tens que ir aceitando mais pessoas ou abraçando mais pessoas que se possam querer envolver. Como é que foi então esta experiência da gestão de pessoas, que é uma tarefa dificílima? Pronto, como eu já disse, eu pessoalmente não acho difícil. Pois, bom, eu acho. Para falar assim, claro. Não é uma coisa... É assim, eu gostava de ter mais gente atrás da câmara, todos vocês trabalharam comigo, pronto. Exato. Eu não sei, porque fizeram-me essa pergunta, muitas vezes eu não sei em parte como é que as pessoas se sentem a lidar comigo. Eu assumo que eu consiga mais ou menos lidar bem com elas, porque elas não vão embora. Estás a perceber? E nós somos amigos e vamos jantar e assim. Por isso eu assumo que não devo estar a fazer um trabalho muito mau, senão ninguém queria fazer coisas comigo. Claro, verdade. Mas eu essencialmente trato as pessoas e lido com as pessoas como eu gostava de ser tratado, dentro do possível, e depois é tentar perceber que as pessoas estão a níveis diferentes, têm personalidades diferentes, têm maneiras diferentes de lidar com o que ouvem, e tentar adaptar-te para poder dar feedback e orientar e tudo mais, não é? E pronto, não... Nem tudo é perfeito, eu tenho... Lá está, sou preguiçoso, impaciente e control freak, de certa maneira, e às vezes... Pronto, é difícil alinhar isso com outras pessoas, mas... Eu estou numa posição que estou a gerir pessoas, sei eu como tenho de adaptar a elas, são elas que se têm de adaptar a mim. Pois, eu acho que há uma parte, se calhar, um bocadinho inconsciente, que é as pessoas também te seguem por alguma coisa, e isso talvez não tenhas esse controle sobre as pessoas que te seguem, porque é um ato inconsciente. Sim, é essa parte que eu não sei muito. Claro. Eu quando eu apresentei o filme na edição da Tiago este ano, foi uma pergunta que me fizeram, porque é que as pessoas foram atrás de ti de certa maneira? Exato. E eu fiquei, eu não sei. Eu acredito que seja porque, quer dizer, as pessoas, a maioria de nós precisa sempre de uma, sei lá, é o propósito, não é uma palavra um bocadinho agora demasiado utilizada, mas pronto, precisam de algo na sua vida que lhes dê comunidade e lhes dê uma missão que lhes dê um objetivo. O que eu posso dizer, e isso é consciente, que era, eu quando falei com as pessoas estava preparado, tinha material, não foi porque eu tenho... Não, e é isso que eu estou a dizer, ou seja, no fundo tu não é inconsciente porque tu fazes por isso, mas no fundo és a driving force e as pessoas seguem normalmente a driving force. Sim, especialmente aquelas que não tenham elas próprias a driving force para se levar a elas e aos outros, normalmente há uma tendência a seguir outros. Sim, mas é isso, eu tinha tipo material preparado, porque acontece muito. Eu tenho conversa com muita gente, com o pessoal que está a tentar desenvolver os próprios projetos e assim, e o projeto é tipo uma ideia, estás a ver? Eu tenho ideias todos os dias, toda a gente tem ideias. Vais à padaria, tens uma ideia. Tem sempre a fazer pão diferente com tipo, a parte de ter ideias é fácil. Sim. Tipo, a parte difícil é executá-las, claro. E então... Tipo, o que eu fiz conscientemente foi, quando falei que as pessoas tinham uma coisa em concreta e transmitia que isto vai acontecer. No pior caso, eu faço sozinho. Pois, claro, sei que depois. Eu demorava 10 anos e era o que era. É, exato. No melhor caso, se calhar pode-se ajudar. Pois. E pronto, e acho que... E pronto, pelas diferenças... informamos que houve aqui uma situação e que temos que regravar aqui uma segunda parte e, portanto, como temos a oportunidade, é fantástico. Pronto, eu no The Hunt estava, para além de ser diretor, escritor e art director, whatever, pronto, como falamos, não havia intermediários, não é? O feedback era diretamente a partir de mim, isso era parte da gênese do projeto, a maneira como foi construída, era esse o objetivo. E eu, pronto, isso funcionou, dada a natureza do projeto, era o meu primeiro projeto e assim, era mais ou menos por necessidade, mas eu percebi, também por influência dos meus produtores no The Hunt, do Bruno Caetano e da San António da Cola, que faz sentido
eu como realizador, e se o meu objetivo é ser realizador a sério, faz sentido eu focar mesmo num que o realizador se deve focar, que é na história e deixar, de certa maneira, os outros departamentos para os art department. Porque no The Hand o que acontecia é que... A tal questão de delegar, não é? De delegar, exatamente, essa é a palavra. Essencialmente é isso, mas eu vou elaborar. Eras onde tu ias acabar. Sim, eu ia acabar no peço delegar, desculpa. mas... Spoiler alert. Sim, mas é isso. Eu no The Hand o que acontecia é que no momento estava preocupado com a história e tipo... com a parte narrativa e assim, e no a seguir estava preocupado com cinematografia ou com efeitos especiais ou whatever, e são quase cérebros diferentes e é difícil uma pessoa partilhar esses dois roles, porque quando, como tu sabes, estás preocupado com efeitos especiais ou partículas, estás a olhar para uma coisa muito específica, não estás a preocupar com a história. Não, Pronto, e é isso. Dado o tipo de filmes que eu faço e a abordagem que estou a seguir, porque é uma coisa, lá está, a estrutura é diferente, não é uma pipeline tradicional, é uma coisa mais simplificada e assim. E eu pretendo mesmo que o feedback venha de mim, porque eu acho que isso faz sentido, mas ter meia dúzia de parceiros que eu já sei, porque já trabalhei com eles, que eles sabem o que eu procuro e eles ficam responsáveis, se calhar, por essas coisas mais técnicas. E eu foco-me então no que interessa, no caso da direção artística e mesmo da construção da concept art para este próximo projeto. Fiz só o mesmo design de personagens e tudo o resto foi delegado para outros concept artists. Que pode parecer esquisito porque eu sou concept artist e devia ser a parte que lá está, que eu fazia facilmente e faço. Sim, mas também, pronto, pela natureza do projeto e das questões financeiras e tudo mais, pronto, as pessoas também têm que acabar por ter um cunho, não é, seu sim. No projeto, para as aliciar, não é? Portanto, a delegação, e é um exercício que se calhar da tua parte também, ao delegar, realmente deixar responsável a pessoa sobre aquele conceito, mesmo que tu até nem... Por ti, se calhar farias de outra forma. Não, como é que, ou não? O objetivo, quando uma pessoa está nesta posição, e não precisa ser realizador, pode ser mesmo de art director, de supervisor, qualquer coisa, o trabalho é mesmo tu fazeres com que as pessoas criem o que tu tens na cabeça. Pois eu sei, percebo, mas é complicado. É complicadíssimo, pois, claro. Porque é um trabalho de soft skills, é na comunicação. Sim, exato, mas quando a pessoa está, quer dizer, quando tu estás a comprar os serviços, digamos assim, isso é mais fácil. Pode não ser também, não é? Sim, pode haver a questão das pessoas também não serem fáceis de coisa. Mas, quer dizer, já partes ali de um pressuposto que é, não, eu estou a comprar, não é? Aquilo que eu quero comprar, portanto, é mais fácil. E, portanto, o que eu queria dizer era isso, quando não é o caso. Sim. Há ownership do trabalho por parte dos artistas, mas mesmo estando a comprar os serviços ou não, eu quero que as pessoas sintam isso, porque isso é que dá aquela boost extra para se dedicarem, se as pessoas sentirem uma ligação emocional com o que estão a fazer. Claro. Se reverem naquilo, que aquilo vai ser, no caso de eu que faço concept art, o que acontece é que 90% do trabalho que eu produzo para clientes, produções, o que quer que seja, deitado fora. Isso faz parte da natureza do nosso trabalho. Sim. E às vezes é frustrante, porque se calhar é aquela coisa que nós sabíamos que era, para nós, pessoalmente, era a melhor coisa que tínhamos feito e queríamos mostrar, nunca vai ver a luz do dia. E eu, desde que comecei a estar nesta posição do outro lado, eu percebo porque é que isso acontece. Pois claro. Porque a visão, lá está, é de quem... Depois também vai mudando, não é? Sim, às vezes quem está a tomar a decisão precisa de ver coisas para, ok, este não é o caminho, para perceber que aquilo não era o... Pois, pois percebo. Mas sim, quero dar ao máximo... Tipo, fazer com que os artistas sintam que o projeto também é deles. A ideia é minha, a direção é minha, etc. E vai ser sempre. E eu tenho de, obviamente, encaminhar aquilo para algum lado. Mas quero que eles sintam isso. E parte da maneira que eles sentem isso, lá está, é encontrar pessoas que têm uma visão alinhada. Acontece com alguns colaboradores que quase não precisamos de falar. Claro, alguns sim. Mas é complicado. É uma tarefa complicada. Pronto, eu percebo, claro, que é o desejável. Eu acho que isso que tu acabaste de descrever é o desejável. Eu como trabalhador...
pá, pronto, nem sempre estou muito alinhado com mesmo os clientes, ou o que eles querem, ou deixam de querer, mas eu adoto uma postura muito, eles estão-me a pagar, certo. eu tenho que fazer, completamente, e muitas vezes acontece, ainda agora, recentemente aconteceu, tens que fazer um animatic, está aqui a ideia, tipo, tens escrita, mas nada daquilo era certo, portanto eu fiz um animatic, e depois, olha, mudaram o realizador, é outra coisa completamente diferente, e eu não me posso apegar àquilo, portanto, já estou um bocado treinado também, pronto, na universo da publicidade, obviamente. Neste caso é um bocadinho diferente, porque é um filme, é uma coisa de autor, onde realmente há temáticas com as quais tu podes identificar mais, né? Mas pronto, mas também não quero demover a esse espírito que tens de acreditar nisso, porque isso é possível, de facto. Eu acho que a vertente mercenária, que eu também a faço de vez em quando, faz sentido, lá está, dependendo da natureza do projeto. O que eu acho que não faz é um projeto onde é mesmo exigido quase envolvimento emocional, porque tipo, é a única maneira de conseguir chegar a algum lado, ou ao nível que eles pretendem, claro. E depois tens o outro lado que se torna muito difícil de gerir se nada que tu fazes achas que tipo, é valorizado ou é tido em conta. Pronto, tentar encontrar esse equilíbrio. Muito bem. Pronto, e essa então vai ser a meta maior ou principal, porque depois as outras técnicas e tudo mais já está também muito aprendizado Sim, e não estou, em termos técnicos, estou zero preocupado. Claro, não, acho que também não é caso. A equipa é mesmo a da Hunt, Core, depois mais algumas pessoas. Sim, percebo. E eu acho que até realmente não há preocupação, está cada vez mais acessível, ou o conhecimento está mais disseminado, portanto as pessoas já sabem. A minha preocupação é mesmo tentar contar uma melhor história. Claro. Acho que o The Hunt para os meus objetivos foi ok. Mas pronto, ainda poderia ser um melhor filme. Claro. Eu agora quero fazer um bom filme. Claro. E também já vimos, se calhar, com exemplos recentes que, bom, e já sabíamos que a história é que é importante, não é? A Pixar também já dizia, apesar de serem as qualidades técnicas que são, já dizia sempre que a story is king, não é? Portanto, a Disney também. E, por isso, às vezes nem sempre a técnica precisa de estar no auge para que a história passe. Eu acho que há exemplos disso. Agora recentes, por exemplo, e sem querer ser injusto, mas com o Flow, há coisas ali que realmente faz-te alguma espécie a nível técnico, e não querendo ser injusto, porque há outras que são muito boas, eu acho que são muito boas, atendendo que é tudo feito no Blender e tudo mais. Mas a história realmente eu passa acho tudo, a emoção passa toda. Eu acho que o Flow é incrível. Tipo, é óbvio que para nós que sabemos como as coisas funcionam, percebe-se. Não é amadorismo, que eu não acho que seja amadorismo, é mesmo a falta de recursos da produção. Pronto, exatamente. Eu acho que quem trabalhou no filme sabe o que está a fazer. Sim, não, mas não acho que seja amadorismo. Falta de recursos, mas lá está, o foco é mesmo na história, em termos de. Se aquilo fosse um filme da Pixar, a história era igual. Pois. Só que os efeitos e a animação eram melhores. Claro. E eu já vi o filme 3 vezes no cinema. E é muito interessante ver com o público geral, porque o público geral não apanha, se calhar, as coisas que nos apanhamos em termos técnicos. Sim. Se a história tiver... Então os miúdos... Pois não... quer dizer, eu de certa forma acho que se tu conseguires ir mais além, conectas mais facilmente. Claro, sabes que estás a falar comigo que eu tento sempre a nível técnico ser claro. Há aqui um meio termo do... O objetivo é fazer um filme. Não, e claro, mas lá está, se quiseres falar com miúdos, claro, e as séries aliás são prova disso, nem sempre são as mais coisas. Sim. Mas pronto, compreendo o que dizes, e de certeza que vai correr muito melhor agora esta experiência. E portanto, a nível dos novos projetos, o que é que tu podes adiantar? Eu estou já a desenvolver, tecnicamente estamos numa fase já de pré-produção. O próximo filme, que é mais ou menos
linha daquilo que eu gosto de fazer, que são filmes de terror animados, assim, super nicho, acho eu. Ligeiramente diferente da Hunt, eu acho que o da Hunt era muito mais atmosférico. Este aqui, de certa maneira, é mais narrativo e menos subtil, potencialmente. E é sobre a nossa relação com pessoas, com a tecnologia, especificamente com a internet e principalmente com as pessoas, os poderes que estão por trás da internet. É um bocado uma crítica a isso. Eu acho que dei recomendações quando nós gravámos originalmente de influências que foram para este filme. Sim, isso é bom. Acho que é interessante ver isso. Exato. Os filmes do Alex Garland, o Ex Machina, de David Cronenberg, o Pulse, do Kiyoshi Kurosawa, é uma grande influência neste filme. E pronto, se quiserem pensar, é uma espécie de Ex Machina animado, mas feito por mim. Não quero que isso signifique. Não sei. Ok. Muito bem. Boa, as referências é ótima. É ótima. Vai ser mais longo um bocadinho da Hunt, tipo, quando digo um bocadinho, quase o dobro. Ok. Em princípio. Quase o dobro, ok. É quase uma... É essa a coisa ambiciosa deste projeto. Vamos, para a frente que atrás vem gente. Muito bem, ótimo. Olha, vamos então entrar agora no campo aqui dos assuntos diversos, onde passamos um bocadinho por dicas que tu tenhas para dar, e como eu sei, aliás, que dás aulas, se calhar tens esta parte minimamente polida. Portanto, há malta mais nova, desde métodos de trabalhos, consciência de trabalho em equipa ou individual. Pronto, outras indicações que tenhas. Eu acho que a lição tivemos no Saiam de Casa, assim, uma coisa, não foi? Acho que foi Saiam de Casa, pois foi boa. Mas acho que a partir de determinada altura, em termos de acesso a recursos, a formação, quer que seja, já está tudo super disponível. Nem sequer é preciso ter uma formação formal para trabalhar. Eu não tenho, para trabalhar na indústria. Conheço muita gente que não tem. E a partir do momento que estamos a determinado nível, o que faz diferença é mesmo o contacto, conhecer as pessoas, o entrar em contacto com a indústria, o perceber a realidade, porque pronto, para gente como eu, que veio completamente de fora e o primeiro contacto que teve com a indústria foi através da internet, e depois de ter o contacto real com o que era diferente. E a internet não é o mundo real. E pode pintar uma imagem distorcida do que é na verdade. E o que eu recomendo quando estudantes, pessoal que esteja a começar, assim que se sentirem confortáveis com isso e fizer sentido, tentar ir a eventos, mandar mensagens a pessoas, quer que seja. Não precisam de ir aos maiores eventos, existem muita coisa a acontecer, às vezes coisas pequenas. Potencialmente vocês podem, estou a dizer vocês. Pois claro, podem encontrar, as pessoas podem encontrar se calhar um colaborador para o resto da vida. Claro. Tipo numa coisa pequena. Claro. Nunca se sabe o que vão encontrar. Eu acho que a maioria das pessoas da indústria é tudo pessoal porreiro, as pessoas têm sempre vontade de crescer, sempre vontade de fazer coisas. Claro. Tanto mostrar-se profissionalmente disponíveis para colaborar, para... Sim, eu acho isso muito importante. Na verdade, todos nós, quer dizer, nesta área, pelo menos dependemos sempre de alguma coisa, não é? Não, claro que há os generalistas, os que sabem muito sobre tudo, mas mesmo esses, se tiverem ajuda em algum campo em particular, é muito importante. E também, pronto, e aprender a lidar com pessoas, não é? Sim, porque no fundo, chega a uma determinada altura, eu quando o pessoal está a começar, está muito preocupado com a parte técnica, conseguir fazer as coisas. Mas como tu sabes, chega a uma determinada altura que a partir do momento que tens o domínio técnico assegurado, não é isso que vai fazer a diferença. Claro. Mas até lá, porque demora, não é? Claro, esse processo demora. Sim. Até lá é sempre bom fazer, fazer essas pontes, e depois por outros motivos, porque depois conheces a pessoa também mais profundamente, e isso também traz ideias e traz, para além das técnicas, não é? De histórias e, enfim, seja o que for.
convivência, não é? Sim. Acho que é isso que faz diferença. Eu recomendei um livro de concept art, vou recomendá-lo outra vez, que é o livro de Rogue One, de concept art, porque é o meu livro preferido dos últimos anos. Concursos, por exemplo, festivais, comunidades que consideres úteis. Eu vou fazer só aqui um parênteses, que não, por acaso não falei já quando foi o André, mas comunidade, Tuga Network é sempre uma comunidade, quer sejamos muito ativos ou não, é uma forma, fica aqui a dica, é a minha dica, não é do Diogo, mas sei que o Diogo está lá. Estou lá. Estamos todos sempre lá. Se me conhecerem, estão lá de certeza, por obrigação. Desculpa, sim, há muitos... Eu acho que agora há muita coisa, está muito disperso. Em parte é bom haver muita coisa, porque eu acho que de certa maneira as pessoas que se identificam umas com as outras acabam por se encontrar, mas não tem assim uma específica. Acho que deve ser uma procura que as pessoas têm de fazer por elas próprias. Ok, mas por exemplo, uma coisa que até é boa, bem sei que, claro, nós quando tivemos, no caso no Motel X, que é um festival também, não é? Foi a propósito do The Hunt e portanto juntámos-nos todos a propósito do The Hunt, mas quer dizer, estes festivais são bons, não é? Motel X, Monstra, são sítios onde... Para o pessoal que trabalha em animação cá em Portugal, são gratuitos. Basta aparecer. Sim, exatamente, basta aparecer. Quer dizer, o Monstra, por exemplo, tem bilhetes, não sei, tem Motel bilhetes X também. Sessões, mas tipo, eu acho que é isso que as pessoas não percebem. E nós até falámos disso no outro dia. No caso do Festival de Annecy, dá para ir só para as festas. Não é preciso comprar bilhete. Sim, mas se fores tipo um acabado de chegar, uma pessoa ainda coisa, sim, sabe, é um e tal, não vai também... Não, sim. Mas, e aí sempre se vê arte que é inspiradora também, e pronto, e está-se ali próximo pelo menos das pessoas, pode-se ouvir conversas ou não, ou seja o que for. Mas pronto, só para dar exemplos de festivais, pelo menos gratuitos. Festivais de animação... Em Portugal, Monstro, Cineanima, depois os festivais curtas quase todos. Mas são bons. Tipo, tenho o Trojan Horse que acontece 2 em 2 anos cá em Portugal, tipo numa escala maior, para as comunidades como a Tuga Network, etc. Mas acho que é mesmo tentar encontrem uma e vão a esse. E tipo, vão conhecer pessoas que conhecem outras e depois no ano seguinte sim. já conheceram uma, já exatamente. Não sei o quê, veem perto de vocês se alguém mais vai. Exatamente. Depois às vezes também os festivais têm acordos com as câmaras municipais também, olha, de bilhetes ou de seja o que for. E não ter medo de ir, tipo, é só aparecer. No mínimo aparecer, exatamente. Se puder sem fazer. Sem pressão, nada, aparecer, ver como é que corre e pronto. Isso é muito importante. Portanto, temos aqui o último desafio, que é que tu escolhas um meme. Agora já aprendi a dizer meme, já não digo meme. Dizes meme? Eu tenho dizia meme. Memé, pronto. Vá, não estava assim tão mal, mas agora aprendi que é meme. É para não fazer figuras. Então aqui, não é? Escolhes aí, temos aí uma carrada de memes. É muitos mesmo. Do jogo What Do You Meme, mas não estamos a jogar o jogo, mas vais escolher um que representa a forma como tu te sentes em relação ao AI. Ok? Assunto polémico. E esse desenvolvimento recente. Pronto, tenho aqui um extra. Done? Very good. Tem 3 memes. 3 é forte. Este vai ser só um extra. Pronto. No geral, quando o assunto vem à tona, eu sinto-me assim. Porque... depois eu ponho aqui. Porque... Este suspiro é a representação auditiva disto. Diz tudo. E está a chover, hein? E está a chover. Porque estou cansado. Estou mesmo cansado. Do tema, não é? De ver. Estou cansado e do discurso, porque não é um discurso construtivo. É muito... Down.
Não é só down, mas é de ambas as partes. Não é meio termo, é o clássico da internet a acontecer. É o medo, não é? Sim. É o medo, e eu tenho uma posição muito firme em relação a isto. Mas eu não por acaso eu fiz tipo 2 posts na altura crítica que isto estava a aparecer, porque achei que fazia sentido, mas não participativamente em discussões de internet. Pois, não vale a pena. Não é construtivo. Sim, exato. Mas é sempre, ou é o fim do mundo ou é a salvação da humanidade, e não é nenhum dos dois. Pois, claro. Se formos realistas. Mas pronto, como eu me sinto em relação ao assunto é sim, principalmente, pronto. Quando vejo pessoas que se calhar eu tinha em conta ter uma postura ou opinião em relação ao assunto, que me deixa assim um bocado. Ok. Pronto. Depois pensas, afinal eram só pessoas normais. Sim. Que também são estúpidas. Espera aí, vou pôr este primeiro, deixar este para o fim. Ok. Como eu me sinto em relação aos AI Bros? É assim. Pá, eu sabia que ia escolher isso. Eu pus isso para tu escolher. É assim, tipo... Que ainda por cima isso manda uma mensagem, coitado, o Papa está... Sim, isto foi ao lado do Trump, acho eu, não é? Foi? Acho que sim, esta foto é ao lado do Trump. É capaz, é. Pronto, é assim que eu me sinto, porque eu acho que nós e eles vivemos num mundo diferente. Ok. Há muitas incompatibilidades, claramente. Pronto, como eu me sinto em relação a uma coisa de maneira mais séria, é assim... que eu acho que se as coisas caminharem da maneira que estão a caminhar... Também tu caminhas para essa maneira. Sim, caminhamos todos para isto. Acho que não é... Para o precipício. Sim, para o precipício. Não é todo sustentável, não é o que ninguém quer. Não é bom para a indústria, não é bom para a humanidade em geral. Pois. Não é bom para nada. Pronto, como eu referi no início da nossa conversa, eu tenho um background tecnológico, computadores e assim. Eu abordo em parte este tema no meu próximo filme, e a minha principal preocupação é que as pessoas que estão a construir estas tecnologias e a fazer push para estas tecnologias e todo o dinheiro envolvido, etc., elas não percebem, não é só o impacto das tecnologias, não percebem comportamento humano. Isto tem de ser mesmo dito assim. É um tipo de personalidade que acha que as máquinas resolvem tudo o que é problema. E é muito simples. Basta pegarmos num clássico qualquer. Pegas na literatura da Antiga Grécia, por exemplo, e tu vês os problemas e as angústias que eles tinham, são exatamente iguais às nossas. Exatamente iguais. Ela não gosta de mim, o meu pai morreu, o meu irmão não traiu-me, coisas desse género. E até mais profundas, não é? Sim, filosóficas profundas, que são equivalentes, muitas delas. E até agora a tecnologia não resolveu esses problemas, curiosamente. E eu não sei se vai resolver. Até criou alguns, não é? Sim, até criou alguns. E é esse mesmo o meu ponto. Eu acho que estamos numa altura onde, não é de agora, dessa última década, a tecnologia que é suposto existir para resolver problemas, ser uma resposta a problemas que a sociedade tenha, que nós tenhamos, não é? Para resolver. E agora eu acho que o que está a fazer é criar problemas, não a resolver. E no caso do AI é uma coisa que é dita e eu concordo, no AI generativo é uma solução para um problema que não existia, que nunca ninguém identificou, nunca ninguém o pediu. As pessoas que controlam a parte financeira, etc., se calhar vem por ignorância, no meu entender, vem uma solução aí. Em ambiente de produção, eu não sei se já trabalhaste em projetos que incluem aí na parte criativa. Sim, já trabalhei e já recusei. Pronto. Porque eu também, a minha experiência é que causou mais problemas e mais transtorno. Pois, exato, o que eu sinto que acontece é que quem está a usar não conhece bem o processo e está a confiar que isto faz acaba. Adiciona ruído ao processo. Mas eu posso beneficiar muito, ou seja, não é muito, é um bocadinho. É o que eu sinto, quer dizer, até agora não há nada, mesmo os vídeos, bem sei que, pronto, eu não estou em concept e em concept parece que as coisas são um bocado diferentes, e de facto já trabalhei em projetos onde o concept era gerado por AI, mas quer dizer, isso
cria uma data de inconsistências depois para o longo, porque nós precisamos que o conceito seja bastante bem delineado, não é? Quanto mais delineado tiver, estruturado, mais o resto claro. É muito técnico, não é? Eu sou muito técnico, não sou um artista propriamente, não me considero. E portanto nós precisamos desses artistas, dessa visão e dessa construção para depois eu poder executar o meu trabalho. E o AI muitas vezes não me entrega isso, entrega-me pronto, é um conjunto, não é? Aquilo é um conjunto de coisas, mas aquilo não tem propriamente uma alma, pronto, por usar palavras... Eu não ia para... Isso... Não sinónimas de robôs. Certo, mas não é questão da alma, aquilo é mesmo uma máquina de mediocridade, é o que acontece com as redes, já acontece com as redes sociais, só que a uma escala ainda maior, porque a maneira que está construído, pegam em tudo o que há na internet e o que é gerado claro. É uma média disso. Não, exatamente, pois é isso que eu quero dizer. Qualquer mas propósito, não é isso que claro. Nós procuramos quando procuramos arte. Claro. E arte pode ser arte baixa, pode ser um shooter. Sim. Aliás, por acaso até quer dizer, a arte, ou aquilo que se possa considerar arte, ela também pode ser débil, não é? Claro. Pode não ter fundamento. Sim. Era aquilo que eu queria dizer, não era talvez tanto alma, mas mais fundamento. Não, é quase como tu vês os filmes do Miyazaki, é uma coisa engraçada. E tu vês as coisas que voam normalmente, aquilo tem uma engenharia por trás. O tipo pensa mesmo naquilo, não põe só duas asas e aquilo, olha, agora isto voa, não é? Isto é uma fantasia, agora isto voa. Não, aquilo tem um mecanismo por trás de como é que aquilo funciona, pá, que é fascinante. E portanto isso tem, pronto, era isso que eu estava a chamar a alma, essa coisa do pensamento por trás, não é? A lógica por trás das coisas. Sempre importante. Se tem pessoal que está a começar eu acho que o público geral disto, que vai assistir a isto, sabe o que nós estamos a dizer, mas qualquer produção que se faça, seja ela uma série, um filme, um jogo, tudo o que está no ecrã foi pensado. Tudo. Yeah. Alguém teve muito tempo a pensar naquilo. Mas quer dizer, nem sempre. Sim, nem sempre. Essa é que é a questão. Essa é que é a questão, nem sempre. Mas idealmente, o tipo de projeto que nós queremos trabalhar, não é? Sim. Normalmente é isso, é... Claro, isso é sempre, não é? O cinema é isso, não é? Pois, e tipo, claro. No caso do... O cinema, os jogos, quer dizer, tudo o que seja... A AI como processo criativo, simplesmente isso desaparece. E o que dá por isso é que é tão bizarro, o que dá uma coisa esquisita. Mas por que eu digo, se tu já vens de um grau de exigência, onde essa era a exigência, não podes agora assumir que o AI vai... Não vai, não é? Não, claro. Porque se não entrega, não substitui. Essa é que é a minha grande isso questão. Que eu quero que as pessoas percebam. Não, mas isso as pessoas vão perceber, claro. Eu acho que eventualmente sim. Vai ser uma coisa que se vai destruir a ela própria, é a minha opinião. Mas lá está, mas é que esse é que é o coisa para mim, é que porque é que tem que ser assim de vai destruir ela própria? Porque é que não se vai ela compreender o espaço dela e conviver nesse espaço? Ou pode ser isso. Vai a destruir uma imaginária que é só imaginário, por enquanto. Mas isso ela só é aquilo que é. Quem imagina, o problema somos nós. Certo. Sim, mas o meu problema não é que a tecnologia em si, é a maneira como foi feita, lá está, as pessoas que estão por trás dela. Então, eu acho que foi o Zuckerberg que disse que o copyright não interessava. Uma coisa Pois, eles vivem noutra coisa, não é? Eles não têm nada de copyright. Eu não sei que mundo é que ele vive, mas não é no meu. Sim, mas se pegarem no logo do Instagram e fizerem não sei o quê, já é a minha vontade até começar a vender logos do Instagram aí na rua, a ver se copyright interessa ou não. Exato. Mas pronto, e tipo, eu vejo grandes utilidades como na tecnologia para automatizar processos, para muita coisa, na parte de 3G que nós trabalhamos, há muita coisa que é chata, há muitas... Pois, é. Sim. Há muitas coisas que podem ser otimizadas, há trabalho que ninguém quer fazer. Falar com um colega que está a fazer uma cortometragem, ninguém quer fazer rotoscopia. Não, pois. Não é o sonho de ninguém, é trabalho que é feito. Pronto. Pois, às vezes tem de ser, às vezes tem de ser, mas sim. O meu sonho é fazer rotoscopia. Pois é, mas é um trabalho chato, sim. Mas eu acho que isso também há sempre trabalho chato. Certo. Sempre. Rotoscopia ninguém merece.
Mas há sempre uma parte de trabalho chato que a pessoa tem que fazer. Não... Pronto, é isso. E lá está, a tecnologia é boa para pegar no trabalho que nós não queremos fazer, não para pegar no trabalho que nós queremos fazer. E também noutra nota, quer dizer, permite, por exemplo, a criadores que não possam ou não tenham a oportunidade de ter mais pessoas a trabalhar com eles ou de ganhar o concurso que lhes dá o financiamento ou não sei o quê, poder fazer coisas maiores que de outra forma não seria possível. A única questão que eu tenho aí é, lá está, os moldes com que os modelos que temos atualmente foram treinados, que foi tudo roubado, essencialmente. E eu acho que do ponto de vista ético, principalmente se for para fins lucrativos, enquanto não existe regulação, não faz sentido nenhum estar a ser usado. Eu sei que algumas empresas já tomaram a postura exatamente por causa disso, de não usarem. Porque pode ser, a partir do momento que possa existir regulação, e nós sabemos que isto vem muito dos Estados Unidos, havendo precedente de, ok, tudo que foi usado com AI tem de ser pago a quem... os direitos aos... Pois. É impossível, é tipo, essas empresas vão à falência, é completamente impossível. Sim. E há muitos precedentes, é toda uma questão legal, e eu acho super insensato se quer entrar por aí. Vamos ver, pá, o que é que... Muitos motivos. Pois, pá, eu acho que aqui é um bocadinho vamos ver, eu não sei, tenho aprendido que a especulação é uma coisa que só nos manda um bocado abaixo, não é? Porque se nós especularmos sempre a intenção humana é sempre... Sim, eu não estou otimista para a situação do mundo atual, porque dá para ver que não há um a rir. Mas pronto, vamos ver o que é que de uma maneira ou de outra, se toda a produção artística for feita por máquinas, eu vou continuar a fazer a minha maneira. Claro, pois. E vai haver público para isso. Pois vai. Pronto. Pois vai, claro que sim. Essa a minha postura, tipo, no fundo é isso. Acho que sim. Meu caro, acho que está. Muito obrigado. Nada, muito obrigado, Sebastião. Vamos a isso.